Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos lendo agora o livro de Esther. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. E se você quiser acompanhar a leitura, eu lembro você de acionar ali o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos então, neste momento, para o conteúdo de hoje. E neste vídeo nós leremos Esther, capítulo 4. Horror e humilhação dos judeus. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza. E saiu pela cidade chorando e lamentando amargamente em alta voz. Versículo 2: Em seguida dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Observemos aqui a reação de Mardoqueu ao decreto do rei foi típica de sua cultura. Mardoqueu não estava sozinho em sua aflição. Em cada província, os judeus choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. De várias maneiras, Mardoqueu é um exemplo ou representante do povo judeu. É o que diz o comentarista aqui da King James Fiel. Continuando, Mardoqueu pede ajuda a Esther. Versículo 4. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Mardoqueu não quis aceitá-las. Veja só o que diz agora o comentário da Bíblia King James atualizada. Na presença do rei não se tolerava qualquer sinal de aflição ou desgosto. Neemias 2, 1-2. Ainda que esse costume tenha um fundo agoureiro e supersticioso, o fato é, se um rei pagão não gosta de contemplar qualquer expressão de tristeza em seus súditos, imagina a disposição do coração do Rei dos Reis para com seus filhos? O fato do diálogo entre Esther e Mardoqueu depender do intermediário Atã reflete a proibição da entrada de Mardoqueu na fortaleza do rei, vestido de luto, e o isolamento de Esther em seus aposentos no harém. Os temas do livro de Esther são expressos mais claramente aqui, versículos 12-16, que já vamos ler em seguida.
A confiança que Mardoqueu tem no livramento dos judeus baseia-se na soberania de Deus ao levar adiante os seus planos e ações, bem como cumprir suas promessas. Cumprir suas promessas. Virá o livramento deles, mesmo que seja por algum meio que não dependa de Ester. Essa soberania, contudo, não é fatalista. Se Ester não exercer sua responsabilidade individual, ela perecerá com a família. Aí o comentarista sugere: veja os textos Mateus 26, 24, Atos 2, 23, que falam mais sobre a relação entre soberania divina e a nossa responsabilidade pessoal nas decisões que tomamos e suas consequências. Em Mateus 26, 24, está escrito: o Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Ai daquele que trai Jesus. Melhor lhe seria jamais haver nascido. É onde é que Jesus revela Judas, o traidor. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Em Atos 2, 23, está escrito: este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Aqui na ministração de Pedro, né? Versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então, voltando aqui no comentarista aqui, a soberania de Deus, contudo, não é fatalista. Se Ester não exercer sua responsabilidade individual, ela perecerá com a família. Aí nós lemos os textos, Mateus 26, 24, Atos 2, 23, que falam mais sobre a relação entre a soberania divina e a nossa responsabilidade pessoal nas nossas decisões que nós tomamos, e sabemos que tudo tem consequência. Voltando, dando continuidade, versículo 5. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu. E por que ele estava tão angustiado. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Versículo 8. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital, Susã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava se passando, e lhe pedisse que fosse falar com o rei.
ele rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Versículo 9. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Versículo 10. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu. Versículo 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então nós vemos aqui a resposta de Ester a Mardoqueu, por meio do Atá, foi lembrá-lo de que ir até o rei sem ter sido chamado era ser morto na certa. Seria morto. A única exceção a esta regra era se o rei permitisse que uma pessoa não convidada se aproximasse dele, o que era simbolizado pelo ato do rei estender o cetro de ouro. Se o rei estendesse o cetro de ouro, então a pessoa não iria morrer. Continuando, versículo 12, veja só agora a reação de Mardoqueu. Versículo 12, quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Versículo 14, porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? Versículo 15. Então Ester mandou a seguinte resposta a Mardoqueu. Versículo 16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Se perecer por isso, pereci. Versículo 17. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Ester lhe havia pedido. Observemos aqui a resposta de Mardoqueu, foi direta ao ponto. E para Ester, aparecer diante do rei sem ser convidada, Ester poderia significar que ela seria executada, seria morte, significa morte. Mas permanecer em silêncio quando tantos servos e eunucos sabiam de sua ligação com Mardoqueu, com o judeu Mardoqueu, também poderia resultar em sua morte
uma vez que começasse o genocídio. A declaração de Mardoqueu de que, caso Ester permanecesse calada, a ajuda viria de outra parte, nós entendemos que essa expressão de outra parte se refere-se a Deus. O socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Aqui no livro do Ester não aparece a palavra Deus, mas nós vemos aqui, nesse momento, por exemplo, está dizendo sobre Deus, que a ajuda, a salvação, o socorro vem de Deus.